Fala pessoal, fala minha família, fala família ama. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 002 do nosso AmaCast. Eu sou o Douglas Vinícius, sócio fundador do Cartão Ama. Estamos aqui presente hoje com uma pessoa espetacular. Gente, ela é uma máquina. Ela faz um trabalho que eu nem sei explicar pra vocês o que é. Tava falando errado até agora. E ela me corrigiu aqui e a gente já tampou. Opa! Estamos aqui, nosso sócio Murilo gravando. E estamos aqui com a nossa convidada hoje, Juliana. Ela que é fisioterapeuta neurológica. Gente, nem sabia que esse trem existia. Mas é muito interessante e ela vai contar um pouquinho aqui pra gente. Antes da gente começar, só reforçar que a gente traz conteúdos, traz dicas, traz profissionais para desmistificar, né, a saúde, desmistificar a medicina. O pessoal trata de uma forma muito complexa e a gente vem trazer esse conteúdo para vocês de uma forma leve para que fique entendível e acessível a todos. Então, sem muita enrola, sem muita firula, trouxemos hoje doutora Juliana, fisioterapeuta e, cara, não sei nem o que falar do que ela já... A gente já está conversando aqui, já tem uns 40 minutos já e eu estou cada vez mais surpreso. Doutora Juliana, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Por favor, se apresente para o pessoal. Quem é a Juliana? Eu sou Juliana Marins, sou fisioterapeuta, né? Me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro há 22 anos. Desde então sempre trabalhei na minha área e por 5 anos fui professora universitária e 15 anos eu trabalhei na Rede Sara, de hospitais de reabilitação, né? O Sara me moldou com relação à forma de trabalhar, eu acho que foi um grande aprendizado para mim. Ano passado eu resolvi sair, pedi demissão e comecei a fazer os meus atendimentos particulares, né, fora. E eu tenho tentado sempre trazer o que eu aprendi lá para o que eu acredito que hoje é uma saúde ideal para o meu paciente, o que a gente pode propor como reabilitação para essas pessoas, né. E aí, em janeiro desse ano, eu abri a minha empresa, que é Integrativa Reabilitação e Neuromodulação, que tem como a missão principal da empresa é levar um atendimento personalizado e individualizado para as pessoas, porque são pessoas que estão em condições delicadas de vida, com sequelas neurológicas, idosos, pessoas que precisam de organização da família para prestar os cuidados, né? E a ideia é a gente levar um atendimento para a demanda daquele paciente, daquela família, né? E aí, nesse meu processo, eu conheci a neuromodulação não invasiva, que é uma técnica que a gente usa para modificar ou ajustar, né, a atividade do sistema nervoso. Eu acho que é uma técnica, um recurso que a gente usa hoje que é bem interessante, ele agrega muito aos atendimentos que a gente faz aos pacientes. E é isso. Então, eu sou fisioterapeuta neurológica, eu trabalho com pacientes neurológicos, que são pacientes com doença de Parkinson, esclerose múltipla, as demências, sequelas de AVC, e sou especialista também em saúde do idoso, que é outro grande foco. Já trabalhei com crianças também com sequela neurológica. Hoje eu também atuo um pouco, né, com algumas parcerias, então quando tem demanda com crianças também eu atendo, mas o meu grande público, assim, hoje meu nicho é paciente idoso. Caraca, isso que é um currículo, gente. Meia hora só de currículo aqui pra gente. Juliana, você falou um negócio aqui que a gente nem conversou, mas me interessou bastante. Uhum. O que te motivou hoje a sair do Sara e atender hoje no particular? Bom, eu acredito bem que não foi dinheiro. Não, assim, a questão financeira ela é consequência, né, da toda indicação, porque até no próprio Sara você só consegue trabalhar lá se você tiver disciplina, se você tiver atualizado, se você se dedicar, fizer um bom trabalho. Tem que ser já diferenciado. E fora é do mesmo jeito, não é diferente disso, né? Então, quando eu saí, embora eu tenha tido meus receios, meus medos, enfim, o que me motivou foi justamente eu querer levar um pouco desse conhecimento para fora, né? Eu queria
colocar alguns projetos pessoais em prática, digamos assim. Executar. Né? Eu já tinha bastante experiência, já tinha dado minha contribuição ao SARA, né? Sou muito grata a todo mundo, meus colegas, enfim, a própria instituição. Mas eu queria colocar alguns projetos meus em prática também, né? E muito semelhante, assim, muito com a filosofia da instituição, que eu acho que é sensacional. Assim, acho Deve ter sido abalador, né? Porque o SARA é bem cotado de ambas as partes, né? Tanto para o paciente quanto para o profissional. Mas é o que dá bom resultado, né? É dedicação, disciplina, é o que dá bom resultado, não tem a menor dúvida. Caramba, que fera. E explica um pouquinho mais pra gente o que é essa neuromodulação, essa fisioterapia neuromodular. Um pouquinho assim, bem esmiuçado. Vamos explicar para uma criança de 5 anos agora. Tá, então vamos lá. A neuromodulação é uma técnica que a gente faz com um aparelho, é um recurso, ela não é uma fisioterapia. Tá? A fisioterapia neurológica, né, é uma fisioterapia, eu vou para os dois caminhos, né, porque eu acho que você juntou um pouco as duas coisas, mas a fisioterapia neurológica, ela tem como objetivo você dar ao paciente algumas atividades, alguns exercícios que façam com que o sistema nervoso dele, o cérebro, vou dar um exemplo bem claro, consiga reaprender determinadas coisas, tá? Então, com uma criança, por exemplo, tem uma criança que nasceu prematura, tem paralisia cerebral, que é um diagnóstico relativamente comum, né? O que a gente pode oferecer para essa criança? Eu quero que essa criança tenha um desenvolvimento motor mais próximo de uma criança que não tenha uma lesão, por exemplo, tá? Então eu faço algumas atividades para favorecer esse desenvolvimento. Porque quando eu dou um estímulo para uma criança ou para uma pessoa, qualquer que seja, eu estou fazendo com que o sistema nervoso dela modifique. Então, o seu cérebro agora ele não é o mesmo de 5 minutos atrás. Porque você recebeu novas informações, o seu cérebro está trabalhando, você está compreendendo o que eu estou falando, algumas coisas vão ficar retidas, vão se transformar em memória, né? E outras vão se perder. O que te interessar mais você guarda, o que não te interessar... Vão ficar no limbo, por aí. Exatamente. Então, quando a gente trabalha fisioterapia neurológica, ou você trabalha com um paciente neurológico, pode ser ele de qualquer área, pode ser qualquer área, eu falo da fono, falo do terapeuta ocupacional, qualquer profissional. Quando você atende um paciente neurológico, o que você quer é dar para ele um estímulo adequado, né? Para que o cérebro dele possa passar por um processo de ajuste, né? O mais próximo do que a gente chama de funcional, do que ele pode usar no dia a dia. Tá? Para isso você tem que conhecer neurologia. Bastante. É o que diferencia de outras áreas. Mesma coisa a fisioterapia ortopédica. O sujeito fez um entorse ou fez uma fratura, ele vai ficar imobilizado, o fisioterapeuta especialista naquela área ele vai saber direitinho como fazer o processo de reabilitação. Exatamente. Mesmo que o paciente não entenda nada, acha que está fazendo besteira, mas... Isso. E lógico, a gente já entrou, já explicamos toda a importância disso aqui, mas qual a importância de se fazer isso hoje? Olha, quando você tem um profissional que é qualificado para fazer um determinado trabalho, você tem resultados de verdade, de fato. Sim. Da mesma forma que quando você pega um profissional que não está qualificado, você tem resultados desastrosos, assim. Né? Então, isso serve para qualquer profissão, tá? Na minha área, eu tenho um grau de exigência muito grande, porque assim, se você ensina alguma coisa inadequada ou errada para um paciente neurológico, e aquilo se fixar no cérebro dele, você desfazer aquilo é muito mais difícil. É um retrabalho muito grande. É um retrabalho. Então, se a pessoa não entende como funciona o sistema nervoso, por exemplo, ela pode prejudicar o paciente. Tem que estudar muito mais neurologia do que fisioterapia. Na verdade, exatamente. Na verdade, é um conjunto de coisas, né? E isso, Douglas, é interessante, né? Porque quando você sabe o que você está fazendo e você vai passar para uma pessoa o que você está fazendo com ela, você vai explicar por que você está fazendo, e ela entende, ela vai aderir, ela vai entender melhor o que você está fazendo, no sentido de pensar assim, eu vou me dedicar mais a isso, entendeu? Então, se a pessoa não sabe o que está fazendo, ela não vai saber explicar. Sim. Então, se o paciente
questiona, se o paciente pergunta, como você está me perguntando agora, qual a importância, é você conseguir trazer para essa pessoa um resultado melhor para que ela possa ter uma melhor qualidade de vida. A fisioterapia é para isso. Então a fisioterapia hoje trabalha em prevenção, em diagnóstico, hoje não, né? Sempre foi assim, mas em prevenção, diagnóstico e tratamento de lesões que estão relacionadas ao funcionamento do corpo, principalmente voltado para o movimento, né? Então, você tem que estudar. Para você reabilitar um jogador de futebol, você tem que saber anatomia. Sim. Você tem que saber quais são os músculos que ele vai trabalhar, que articulações estão envolvidas naquele movimento. Você tem que saber. O que mais desgasta, o que mais usa. Exatamente, você vai ter que saber. Né? Um atleta de outra categoria, um corredor ou um nadador, você tem que saber, se você for fisioterapeuta daquela área, você tem que saber quais são os grupos que você vai ter que trabalhar, musculares, você vai ter que trabalhar com aquele atleta, por exemplo. Né? E a neurologia do mesmo jeito. Então você tem que ter um profissional que esteja adequado à sua necessidade. Né? Essa é a fisioterapia neurológica. Sim. E a neuromodulação? Bom, a neuromodulação é o seguinte. A neuromodulação é uma técnica, assim, por definição, neuromodulação é tudo aquilo que, quando chega no seu cérebro, modifica o funcionamento dele. Vou te dar um exemplo. A pessoa tem um diagnóstico de depressão. Ela vai no médico, o médico passa um remédio para ela. Ela toma um remédio. Esse remédio, quando chega no cérebro, vai atuar naquela região de interesse e vai modular a forma daquele cérebro funcionar. Isso é uma neuromodulação com a medicação. É uma forma de neuromodulação. Sim. Tá certo? Existem outras formas de neuromodulação. Tá? Então, neuromodulação, pelo conceito, é aquilo que modifica, tá? O funcionamento do cérebro. A neuromodulação não invasiva, que a gente usa a estimulação transcraniana, magnética transcraniana ou a estimulação transcraniana por corrente contínua, são equipamentos que a gente usa com o paciente para tratar uma série de condições, ajudando a modular a atividade cerebral. Então, vamos lá. Paciente com depressão, um exemplo. A gente trata com neuromodulação? Trata. O que a gente faz? A gente hoje conhece todas as áreas do cérebro, tá? Então, por um sistema de medida, que eu não preciso explicar, né? A gente faz umas medidas do cérebro, da cabeça do paciente. Eu vou estimar uma determinada região. Então, assim, essa região aqui é responsável por uma determinada função, né? No caso da depressão, do lado esquerdo e do lado direito, né? A gente vai dar o foco mais para o lado esquerdo. Eu venho com o meu equipamento, eu tenho um eletrodo, né? No outro oportunidade eu trago o equipamento, podia ter trazido, mas não trouxe. Mas eu boto o eletrodo na cabeça do paciente, tá? E são dois, na verdade. Eu boto um no meu alvo, um outro para fechar a corrente. A gente sabe da física da escola, né? Que a gente gera uma corrente com dois polos, né? Então eu boto os eletrodos, ligo o equipamento e ele vai gerar uma corrente. Quando ele gera essa corrente, ele está modificando a forma desses neurônios trabalharem. Tá? Então ele favorece a ativação daqueles neurônios, ou a inibição, por exemplo. E aí essa corrente você controla a depender do que é o sintoma, do que é Isso, a eu posso atividade. inibir ou eu posso estimular aquela área que é do meu interesse. Então eu posso tratar depressão, ansiedade, sequelas de AVC, sequelas neurológicas, doença de Parkinson, fibromialgia, dor crônica, autismo, TDAH, e por aí vai. Você vai ter uma série de diagnósticos, esclerose múltipla, tá? Como é que a gente faz isso? Eu tenho que conhecer o cérebro, eu faço uma avaliação do paciente, defino um protocolo e faço a estimulação daquelas áreas. É um aparelhinho pequeno, né, que fica ligado num fio, na ponta do fio tem 2 eletrodos, um polo positivo e um negativo, e a gente aplica. Para fazer isso tem que ter uma formação, não é qualquer profissional que pode fazer, né? Eu já fiz 2 formações, terminei minha segunda formação agora, porque você tem que ter certificação, né, para poder fazer. E a estimulação magnética é um outro equipamento maior. Essa elétrica, o equipamento é portátil, então eu consigo levar na casa dos pacientes. Né? E a outra, que é a magnética, ela vai gerar um campo magnético, uma bobina, parece uma raquete. E o princípio vai ser o mesmo. Você vai selecionar a área do cérebro que você vai trabalhar, coloca a bobina, liga, ela vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético faz o neurônio trabalhar e você também tem uma forma de modular esse neurônio. Para que serve isso? Isso potencializa o estímulo que eu estou dando. Então, por exemplo, eu estou fazendo a fisioterapia. Quando eu estou estimulando o meu paciente, vamos treinar o caminhar, por exemplo. Estou treinando marcha lá com o meu paciente.
E eu estou treinando mais, então, a parte motora, por exemplo. Então, eu pego o meu neuromodulador, o meu aparelhinho, boto lá na parte motora, enquanto eu estou treinando com o paciente. O que eu estou fazendo? Enquanto ele está andando, o cérebro dele está sendo ativado para a área motora. Sim. Quando eu boto o aparelho, eu potencializo essa ativação. Caramba, que surreal. E aí você favorece um processo que a gente chama de neuroplasticidade, que é justamente o processo de aprendizagem e modificação da estrutura do cérebro, né? Essa já foi uma palavra que você não tinha falado, neuroplasticidade. Essa aí já... Neuroplasticidade. Conteúdo novo ao vivo aqui, ó. Neuroplasticidade é tudo aquilo que modifica a estrutura, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma criança. A criança é o melhor exemplo, um bebezinho. Você tem um bebezinho, ele nasce, ele não consegue fazer nada. E aí, com 3 meses, ele começa a levantar a cabeça. Com 6 meses, ele senta. Com 9 meses, ele engatinha. Com 1 ano, ele anda. O que está acontecendo com essa criança para que ela possa fazer tudo isso? O cérebro dela está desenvolvendo e está sofrendo, digamos assim, o que a gente chama de neuroplasticidade. Por quê? Porque quando ele desenvolve, ele agrega aquela informação e transforma numa memória, seja de qualquer coisa, cognitiva, motora, emocional, qualquer uma. E aí você vai modificando o cérebro, ele vai se estruturando e vai permitindo que ela faça atividades cada vez mais complexas. Então, o que está acontecendo no cérebro é um processo de neuroplasticidade, que é a modificação do cérebro. Isso acontece com todo mundo. Todos nós temos esse potencial. O cérebro da criança é muito mais plástico, porque ele é um livro em branco, digamos assim. Branco. Né? Então, tudo que você ensina para uma criança, você fala aqui agora, daqui 5 minutos ela está repetindo, meu papagaio, né? Então, por quê? Porque o cérebro dela, ela capta tudo, ela vai aprendendo, ela aprende muito rápido, tá? Agora, se você pegar uma pessoa que nunca usou um celular, com 50 anos, e você dá um celular para ela vai ter mais dificuldade, porque primeiro que ela não tem uma memória, né? Ela já tem uma forma diferente de processar, porque ela não consegue compreender algumas coisas. Já tem diversas crenças. Isso, já então não tem a mesma velocidade. Isso, e quanto mais a gente envelhece, mais lento fica o nosso processo de plasticidade, mas a gente tem essa capacidade também. Todo mundo pode aprender, tanto que tem pessoas que fazem faculdade com idade mais avançada, tem muito idoso fazendo um monte de coisa, voltando a trabalhar, né? Então, isso é muito claro, que todo mundo tem esse potencial, todos nós temos esse potencial. Né? Já entrando no parênteses, o que faz essa pessoa de idade se diferenciar em querer estudar das outras? O que você acha? Logicamente, eu acho que não tem uma ciência exata para explicar isso. Mas o que faz essa pessoa procurar isso e outras se entregarem? Já estou velho, não posso mais aprender, não quero mais aprender. Olha, Douglas, eu acho que é muito da motivação da pessoa. É até uma coisa... dar uma só resposta para isso seria simplificar muito vago para um processo que é tão complexo, né? A grande verdade, que a gente já sabe isso, né? É que a nossa pirâmide mudou tá de cabeça para baixo, né? A gente tem muita gente envelhecendo e pouca gente nascendo. E nesse processo de envelhecimento, a ciência está vindo para promover mais saúde. Então, você tem iniciativas como o AMA, por exemplo, para facilitar o acesso das pessoas à saúde. Por quê? A pessoa tem que envelhecer com qualidade de vida. Né? Não adianta ficar velho e ficar acamado. Né? Acontece, tudo bem, mas todo mundo quer envelhecer com qualidade de vida. Sim. E como é que você faz isso? Se cuidando, fazendo atividade física, uma alimentação melhor, né? Tudo que a gente já sabe, né? Trabalhando com feijão, que todo mundo já sabe. Trabalhando a mente, né? Exercitando a cabeça, enfim. Então você vê pessoas de 80 anos, a minha mãe com 80 anos, ela viaja sozinha, ela pega avião, ela vive, ela faz um monte de coisa, dirige, é super ativa, né? E tem pessoas com 80 anos, com 60, que você daria... 60, que são poucos que chegam nos 80. Né? Então é justamente isso. A tecnologia hoje prolonga a vida, né? E a pessoa também tem que ter uma disciplina para ter mais qualidade. Isso é fato, né? Buscar ter mais saúde, enfim. Então isso é um processo que eu acho que a gente está aprendendo a fazer, né? Isso vem se construindo ao longo dos anos. E
E conforme as pessoas vão envelhecendo também, elas vão tendo outras motivações. Isso aí acaba sendo muito pessoal, né? Depende muito do ambiente que ela vive, depende né, das pessoas que estão em volta dela, né? Se ela tem incentivo, se ela não tem, se ela tem oportunidade, se ela não tem. Isso conta bastante. Entendeu? Né? Então, não é só a pessoa fazer, né? O ambiente que ela está inserida também tem que favorecer. Também tem que favorecer. Né? Então, quando você vê claramente pessoas voltando a estudar. Por que tem? Porque você tem uma escola que oferece. Se você tem uma escola que oferece, você motiva as pessoas a irem, elas vão. Né? Então, E muito antes da escola, né? Sim. Só da base social, quem está dentro do seu lado, apoiando, motivando. Motivando, claro, né? Porque tem pessoa também que, que bobagem, você tá velho, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, então... E a gente ainda tem muito hoje dentro dessa geração que os mais velhos não precisavam estudar, tem muita coisa inserida que trava, né? As pessoas, e eles podem... a vergonha excessiva que eles têm. E eles podem contribuir muito, o idoso contribui demais. Muito mais. Muito com sabedoria, né? Com conhecimento, qualquer que seja ele, né? Com experiência de vida, tanto que tem projetos aí que juntam crianças com idoso, né, que é uma forma de estimulação que é muito bacana também. Eu li uma matéria esses dias lá nos Estados Unidos que eles têm tipo uma visita com as crianças para estar conversando com os idosos nos asilos, para estar aprendendo e entretendo, né, os idosos e passando conhecimento. Exatamente, uma forma de você estimular, e a criança, pela própria natureza dela, né, que são seres que ainda não tem aqueles conceitos prévios, que elas não vão julgar, né? Elas não vão fazer aquele julgamento, elas vão chegar ali e vão... E são extremamente curiosas. E são curiosas, elas querem saber, elas perguntam mesmo, né? Aquelas coisas que ninguém tem coragem de fazer, né? Quando você tem, a criança vai fazer, né? Então, por que você tá desse jeito? Por que seu cabelo é branco, né? Por que você fala embolado? Por que você fala embolado? E aí você... Né, tá todo mundo dando um jeito de trazer aquela informação, uma forma inclusive de você educar, né, e respeitar, né? Então eu acho que é um contexto bem complexo, assim. Eu tô apaixonado aqui, gente, hoje, porque como eu falei, eu já conversei com a Ju, conheci ela no almoço de empresários, no almoço de negócio, a gente trocou ideia pra caramba, umas 2 horas trocando ideia, a gente tá aqui há mais de hora conversando, mas eu tô fissurado pelo negócio aqui, de muitas coisas que eu ainda não assimilei. Como você falou, você está falando, eu estou aqui vidrado na sua fala, mas não estou assimilando tudo. Mas é algo que vai se estudar bastante. E eu fiquei com uma dúvida, essa neuromodulação é para todo mundo? Não. Não é para todo mundo, assim como nenhum tratamento é para todo mundo, né? Então, se você pegar pessoas com o mesmo diagnóstico, algumas pessoas têm indicação, outras não. A neuromodulação, qualquer que seja a técnica que você vai usar, a gente faz um questionário de segurança, a gente tem protocolos de segurança bem rígidos para que seja feita a técnica de forma segura, embora seja uma técnica segura se bem conduzida, tá? Mas vale uma avaliação primeiro. Então, quando a pessoa fala assim, eu queria fazer neuromodulação, vale a pena a gente avaliar esse paciente, entender qual é a demanda, para a gente poder aplicar a técnica de uma forma segura e adequada para você ter até resultados, né? E aí, né, a gente entraria até num outro assunto que a gente estava até falando agora há pouco com relação ao processo de reabilitação, né? Sim. Qual é a diferença da reabilitação, da fisioterapia, enfim. Eu acho que a neuromodulação entra nesse ponto aí. Eu não sei se você quer falar um pouco mais da neuromodulação, que aí depois a gente pode... Segue o fluxo. Então, tá. Qual é o diferencial, qual é a diferença, né? Principalmente todo mundo fala, vou fazer reabilitação, já pensa logo em fisioterapia, né? Sim. O sujeito teve um AVC, vai ter que fazer muita fisioterapia. Porque a pessoa é só movimento, né? Não é, outra coisa ela ela só é movimento. Só o corpo ali. Exatamente. E não é bem assim. A minha experiência profissional, né, diante do que eu aprendi ao longo dos anos de trabalho, é que quando você consegue ter uma visão um pouco maior do paciente, você entende o que é reabilitação. Não é incomum chegar na casa de um paciente, né, eu como fisioterapeuta, chegar na casa de um paciente e a pessoa, né, uma esposa, um marido, diz, não, ele está lá no quarto, pode ir lá. E eu falo assim, não, mas eu não quero conversar com ele agora, eu quero conversar com você. Aí você já está com uma outra visão. Por quê? Porque o paciente, ele está inserido num contexto familiar, a família tem expectativas, o paciente tem expectativas, tem demandas, e tem várias coisas que permeiam esse processo de reabilitação. Sim. Então, quando você tem a oportunidade de trabalhar com outros profissionais, a riqueza de informações que você tem e, consequentemente, o resultado que você dá para esse paciente é muito melhor.
Vou te dar um exemplo. Eu estou atendendo um paciente que tem um AVC. Tem um paciente que sofreu um AVC, me chamam lá como fisioterapeuta para atender. E eu chego lá e atendo o paciente, entro direto no quarto, faço meu atendimento e vou embora. Aí daqui a pouco vem a fono. Aí a fono chega lá, faz o atendimento dela e vai embora. Ela não sabe o que eu fiz, ela não sabe se ele está cansado, ela não sabe se teve alguma intercorrência no meu atendimento, não sabe nada. Não vai ter uma evolução, né? Ou seja, você vai fragmentar o paciente, tá? Quando você junta informações, você tem melhores resultados. Por quê? Eu estou vendo um paciente, eu vou lá, faço a fisioterapia. O tempo que ele está comigo é muito pouco para o restante do tempo de vida dele. Então eu estou com ele 40 minutos durante 3 vezes por semana, digamos assim, mas a semana tem 7 dias, o dia tem 24 horas e ele vai passar... quem é que vai cuidar desse paciente? Quem é que vai estimular esse paciente? Sim. Então quando a gente fala de estímulo, da própria neuromodulação, eu preciso que essa pessoa tenha uma rotina que concretize todas aquelas informações que eu dei para ele durante um atendimento, se é o paciente que contactua, Sim. digamos assim, tá? Então, por exemplo, eu estou treinando o paciente para ele sentar, o paciente não consegue sentar. Aí, eu consigo, no meu atendimento, vou deixar ele sentado por 5 minutos. O que ele pode fazer que outras atividades ele pode fazer sentado? A hora que ele estiver comendo, a hora que ele estiver no banho, trocando de roupa. Quem faz isso? O cuidador, a esposa, a família. Não vai ser comigo, porque eu não estou ali, eu não consigo fazer, né? Eu não vou conseguir trazer todas essas coisas. Então, se eu faço um atendimento, e esse atendimento, essa atividade que eu fiz, ela se torna um ganho que a gente chama de funcional, ou seja, eu consigo aplicar isso no dia a dia do paciente, bacana. O ganho é excelente. Se eu converso com a fono e falo assim, olha, ele tem uma resposta melhor, ele fica mais atento quando está sentado. Se ele deitar, ele vai fechar o olho e vai cochilar. Aí ela já sabe que é melhor botar ele sentado durante o atendimento. E aí você já ganha mais evolução, porque ele vai sentar. Porque ele vai sentar também. Então, é um conjunto de coisas, né? Então, quando a gente faz uma visita a um paciente, né? E você vê, e você consegue enxergar o paciente além da sua área, né? O processo se torna muito mais fácil, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo um atendimento com o meu paciente lá, ele não está a fim de fazer, está desmotivado, está entristecido e tal. Eu não faço diagnóstico de depressão, mas eu conhecendo, já tendo trabalhado com profissionais, eu consigo detectar alguma coisa que vale a pena uma avaliação. Uhum. Eu não vou falar assim, olha, vai lá, procura um psicólogo para resolver. Qual é o melhor caminho que você acha? Eu fazer isso, ou ligar para um psicólogo, falar para ele assim, olha, eu estou atendendo um paciente tal, eu vou te mandar um relatório bem breve do que eu estou fazendo com ele, eu estou percebendo isso, isso e isso. Cara, eu vou poupar uns 2 atendimentos. Por quê? Porque se ele chegar no psicólogo sem conhecer a história do paciente, ela vai começar tudo de novo. Ela vai gastar uns 2 atendimentos até entender. Isso se ela se encaixar com o psicólogo, que também é uma coisa muito difícil. E qualquer que seja o profissional. Então, se eu referencio o paciente, em vez só de indicar, você já encurta o caminho. Você encurta caminho. Você economiza tempo, você economiza dinheiro, né? Você economiza um desgaste da família de ter que repetir tudo de novo. Tudo de novo. Né? Você economiza viagem do paciente ou a viagem do profissional e você dá um resultado melhor para o paciente. Porque o paciente vai ver que está todo mundo olhando para ele. Sim. Né? Interessante ver isso, enxergar a paixão dentro da profissão. Porque ela poderia fazer todo o contrário, ganhar mais dinheiro com sessão, estar lá cada vez mais com o paciente, mas ela não falou hora nenhuma isso. Ela quer agilizar o mais rápido o paciente, economizar de sessão, economizar o tempo seu e dele, mas é diferente. Um profissional que seria talvez não tão ético, vou fazendo aqui, tá me pagando. E eu falo isso assim, né, Douglas, sem um julgamento, porque eu acho que cada um trabalha do seu jeito. Eu tô falando da minha forma de enxergar, de trabalhar, porque quando você se vê numa situação, que eu já recebi, né, atendi muitos pacientes assim, que o paciente está lá, está vulnerável, a família está vulnerável, não sabe o que fazer. E procura um fisioterapeuta, procura um psicólogo, procura um fono. A família fica completamente perdida. Se ela não é da área da saúde e não conhece ninguém, ela vai sair gastando dinheiro, ela vai sair procurando um monte de gente e não vai ter o resultado que ela precisa, digamos assim. Então, por exemplo, o paciente chega
para uma equipe, para fazer uma admissão, digamos assim, o primeiro contato, se você tem pode ter 2 profissionais com visões diferentes, pode ser enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, qualquer coisa, qualquer profissional. Senta ali. Se você tem uma forma de conduzir a sua entrevista pensando no processo de reabilitação, quando chegar no final, você vai saber direitinho quais são os profissionais que o paciente precisa. Sim. Ou pelo menos uma primeira avaliação. O profissional que vai dizer o que vai fazer, não é você que diz. Né? Porque ninguém fala o que o fisioterapeuta faz, o que o psicólogo faz. Cada um na sua área, porque você domina o assunto. Mas você chega lá e fala assim, não, olha, eu acho que vale a pena uma avaliação com o psicólogo. Só que isso já vai estar lá no relatório. Quando chegar no psicólogo, quando chegar no fono, ele já vai saber da história. Ele não vai começar tudo. Você já encurtou o caminho. Hoje é isso que a sua empresa faz? É isso que a gente faz. É integrativa, né? É integrativa. Integrativa. É isso que a gente faz. Né? Inclusive, assim, eu já tive pacientes assim, que... eu sempre falo muito do AVC porque é muito na minha realidade, né? Mas a pessoa sofreu um AVC, totalmente independente, morava sozinha, sofreu um AVC gravíssimo, foi para o hospital, internou, ficou um tempo internada, voltou para casa, montou uma estrutura de hospital com home care. A filha com a família teve que se mudar para casa da mãe, porque precisavam dar assistência a ela, porque ela morava sozinha. Uhum. E ela estava completamente perdida. O que eu vou fazer agora? O que eu vou cobrar dos profissionais? O que eu espero da minha mãe agora? Aí ela me ligou. O que eu faço? Aí eu fui lá. Sentei com ela. Comecei a perguntar. Vamos lá, me conta um pouco da história. Aí contou a história. Ficamos lá umas 2 horas conversando. Quando chegou no final, eu falei assim, olha, você não precisa do meu trabalho. Mas eu vou fazer para você aqui uma lista de prioridades. Vamos traçar umas prioridades para você agora, para você não sair que nem... Porque tudo, e já basta a carga emocional, porque você vê uma pessoa de um jeito num dia e no dia seguinte completamente diferente, um mês depois completamente diferente. Sim. É um baque. É um desespero total. O que você vai fazer? Qual o prognóstico disso? Né? Onde é que vai chegar? A gente não sabe, mas a gente pode prever. Né? Então, a gente sentou lá, eu tracei algumas prioridades para ela. Falei assim, olha, eu acho que prioridade hoje para ela é isso. Mas eu quero que ela faça neuromodulação. Não é o momento. Eu acho que a gente tem que pensar em outras coisas. Ela tem que estar estável, ela tem que estar... Fiz uma lista de coisas. A gente se fala de tempos em tempos, ela me dá um feedback e tal. Então, essa visão da reabilitação em si é que faz diferença. Isso, eu acredito, trabalhei com isso e acredito de fato que isso funciona, tá? Que é você dar à pessoa uma visão, ensinar para ela aquilo que ela precisa, entendeu? Sim. Então, você fala assim, você chega na casa do paciente, o paciente está caindo. Aí chega lá e está numa bengala. Aí, quem foi que passou essa bengala para a senhora? Eu fui na farmácia e comprei. Continua caindo? Continua caindo. Por quê? Porque a bengala não está certa, não está adequada, entendeu? Então, às vezes a pessoa toma a iniciativa de buscar uma ajuda. Não, vou lá tentar resolver esse problema, e o que ela acaba é piorando o problema dela. É o sol com a peneira. Entendeu? E, ou seja, gastou dinheiro, gastou tempo e ainda pode ter se prejudicado. Então, não fez uma avaliação adequada, não teve uma indicação, um treino adequado para aquele auxílio. Então, isso é o que eu vejo dentro do maior tabu da medicina. Isso, ainda mais dentro do público, a Juliana hoje ela trabalha mais com público geriátrico, né? Mais com público idoso. Então, esse pessoal ainda tem muito tabu de que, eu aprendi ali, eu vim assim, eu vim nessa cultura, eu vou fazer assim. Tem aquele tabu, não vou procurar um especialista para me ajudar a resolver. Não, eu vou fazer sozinho aqui e pronto. Tem algumas pessoas que pensam assim, né? Eu acho que isso faz parte, não é só da cabeça do idoso, né? Que você fala assim, o idoso é teimoso. É outra criança. Muitas vezes, assim, o que a gente chama dessa dificuldade de modificar da teimosia é que o idoso tem uma inflexibilidade mental, muitas vezes, né? Ou seja, ele não consegue... Ele não consegue, algumas vezes, enxergar alternativas, né? Que o jovem começa... Você pensa... Você tem um problema, você já começa a pensar em um monte de coisa. O idoso já tem um pouco mais de dificuldade, tá? E isso pode acontecer em vários processos, tá? E é interessante que se observe isso. Depois a gente pode falar um pouquinho dessa questão do idoso que mora sozinho, enfim. Mas eu digo também que isso às vezes acontece
Porque a pessoa não é ouvida. Sim. Né? Ela fala assim, pra que eu vou lá? Ele nem olha pra mim. Faz muito sentido. Eu vou chegar lá, vou falar um monte de coisa, ele vai anotar no papel e vai mandar eu tomar um remédio. Toma um de pirona aí, vaza. Entendeu? Então, se você assume uma escuta ativa, que é você deixar a pessoa falar, você vai entender direitinho. Que, por exemplo, assim, eu posso olhar para um paciente e... Vou voltar aqui no paciente com AVC, o exemplo é sempre bom. Você olha um paciente com AVC, aí ele está andando com dificuldade, o pé arrasta no chão, a mão está aqui assim, tá. Aí você olha assim, ele está andando de um jeito diferente, não é melhor ajeitar essa marcha aqui, não, fazer uma fisioterapia para melhorar a marcha. Aí você vai lá, pega o paciente e começa a mexer, o paciente está insatisfeito, não está gostando. Aí você pergunta, o que está vendo? Eu não estou preocupado com o jeito que eu estou andando, eu quero voltar a fazer tricô. Entendeu? Nada com nada, né? Ou seja, eu não posso oferecer para um paciente um tratamento que não é o que ele quer. Sim. Entendeu? Então, quando você escuta o paciente, fica muito mais fácil. Fica mais fácil. Então, por exemplo, assim, o paciente, eu quero comprar uma cadeira motorizada. Cadeira de roda motorizada. Não, vai resolver meu problema, porque eu vou para todo lugar, não sei o quê. Onde é que o senhor mora? Eu moro na área rural, é tudo cheio de pedra. Íngreme, cascalho. Íngreme, tem cascalho. Não vai funcionar para o senhor. Pode comprar? Pode. Ele pode entrar no site, vai lá e compra. Agora, se você pergunta para o profissional e o profissional faz a pergunta certa, não adianta você não saber o que perguntar também, né? Sim. Que a gente você não sabe o que está procurando, não sabe quando que vai achar. O que vai achar. Então, essa escuta, esse entendimento é fundamental para você saber qual é a expectativa do paciente. Se você não está alinhado com ele sempre vai esperar mais de resultado, vai estar sempre insatisfeito, porque você nunca disse para ele o que ele pode fazer. O que ele pode fazer. O que ele dá conta de fazer. Isso encaixa até na pergunta que eu vou te fazer agora. A gente falou muito de reabilitação e de fisioterapia. Então eu vou encaixar duas perguntas. Qual a diferença entre reabilitação e fisioterapia e o que o paciente espera das duas? Quais são as expectativas do paciente? Bom, a gente falou um pouquinho, né, que a fisioterapia é um dos componentes da reabilitação e a reabilitação é quando você tem uma estrutura mais global, você enxerga o paciente de uma forma mais global. Então, traz outros especialistas. Outros especialistas também trabalhando para que esse paciente possa voltar à sua atividade de uma forma mais funcional, com melhores resultados para ele, né? Assim, ele ter um resultado qualidade melhor. De vida, né? Qualidade de vida, né? Então, vou dar um exemplo prático, assim, que um jogador de futebol que se lesiona numa partida, está no meio do campeonato, o cara vai lá e faz um entorse de tornozelo. Quando ele faz esse entorse de tornozelo, ele vai estar com problema só no pé? Fatalmente não. Por quê? Ele vai estar estressado, ele vai querer voltar a jogar, ele vai ficar frustrado porque não está conseguindo. Se ele voltar a jogar, ele vai estar com medo de não ter um bom rendimento. Então, quem é que atua nisso? É o psicólogo. Aí ele começa a engordar porque ele não está fazendo atividade, ele tem que ter uma alimentação adequada, ele precisa ter um rendimento melhor. Quem vai entrar? Nutricionista. Aquela fratura não consolidou, quem vai entrar? Um médico. Então, ele só volta a jogar bacana quando a equipe de reabilitação prepara para ele estar reabilitado e voltar a jogar. Não é isso? Toda seleção não tem um psicólogo? Não tem massagista? Não tem fisioterapeuta? Não tem um técnico? Toda uma equipe. É toda uma equipe que vai contribuir, cada um com a sua especialidade, mas todo mundo está girando em torno do mesmo propósito. Essa é a reabilitação. Tá? Isso é reabilitação. E a fisioterapia? A fisioterapia é um recurso que a gente usa. É um dos recursos que a gente usa, né, no processo de reabilitação. E a fisioterapia envolve um todo, como eu enxerguei. Isso é como a gente ouviu aqui, que eu falava, não é só corpo. Aí a fisioterapia envolve só mais a parte motora mesmo, corpo, como é que a gente pode... Não. Assim, a fisioterapia, por definição, a gente fala de movimento, né? A gente trabalha movimento. O que eu acho encantador da neurologia, que eu vou puxar a brasa para minha sardinha, obviamente, né? É que quando a gente começa a entender todo o processo de funcionamento do movimento, você não tem como desvincular
as diferentes partes do corpo. Da mesma forma que você não consegue desvincular a área motora do cérebro de outras áreas, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho esse copo aqui com água. Por que eu sei que isso aqui é um copo? Porque o meu olho capta essa imagem, isso vai lá pro meu cérebro decodifica isso, vai lá na minha memória, diz que é um copo, que tem um formato X, Y, Z, e aí eu sei que isso é um copo. Só que eu posso olhar e só ver um copo. Mas para que ele serve? Eu vou acionar outra área do meu cérebro para dizer que esse copo serve para colocar um líquido dentro, né? Porque eu não vou pegar um copo e vou botar comida. Sim. Eu vou pegar um copo e botar água. Você pode, mas não... Você pode, mas não é para isso, né? Então, existem lesões no cérebro, né? Quem tiver curiosidade de ler, né? Que é um livro do Oliver Sacks, que é um neurologista fantástico, incrível. Ele escreveu O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu. Porque ele olhava para a mulher e via um chapéu. Caramba! Né? E é muito interessante. E o Oliver Sacks, nas consultas, começou a entender porque ele tinha algumas dificuldades no dia a dia. O livro é sensacional, é muito bacana. Por quê? Porque se as conexões cerebrais não estão bem feitas, você vai ter uma distorção da realidade. Fica disfuncional. Tá? Então, para eu fazer aí eu olhei para esse copo. Eu tô com sede. O que eu vou fazer? Eu vou estender meu braço, vou pegar o copo e vou levar minha boca. O que faz eu não pegar esse copo e virar na minha cabeça? Eu entender que o que eu preciso é beber, não tomar um banho. Sim. Tá? Eu posso até tomar um banho, mas não vai ser o correto. Sim. Então você tem pessoas que conseguem se movimentar perfeitamente. Perfeitamente. Mas se a área cognitiva não estiver adequada, ela não consegue comer sozinha. Ela não consegue tomar banho sozinha. Ela não consegue calçar um sapato. Ela mexe tudo, movimenta tudo, faz todos os movimentos. Mas ela não sabe para que serve um copo. Ela não consegue se vestir sozinha. Cara, é surreal, né? Acho que a gente vai ter que ter mais uns 50 podcasts pra gente conversar sobre tudo aqui, porque o negócio é muito feio. Isso. Então o movimento, ele não é sozinho. O movimento envolve emoção, ele envolve cognição, envolve uma série de áreas cerebrais que estão conectadas e trabalham ao mesmo tempo para que você tenha um movimento adequado. Caramba. E isso tudo pode se fazer preventivamente? Ou hoje é mais trabalhado, vamos dizer assim, corretivamente? Então, prevenir é sempre melhor, né? Como é que a gente previne isso? O bom funcionamento do cérebro. Aí a gente volta na mesma coisa. Atividade física, alimentação balanceada. A gente sabe, gente, isso aqui, né? Se a gente fosse comer tudo castanha, não sei, a gente ia passar o dia inteiro comendo coisas que são boas para a saúde, cada coisa servindo uma, né? Cada uma serve uma coisa. Mas não é isso, a gente sabe que a gente está sujeito a muitas coisas hoje, né? Sim. Mas se a gente tiver uma vida, né, mais saudável, com um olhar pra gente mesmo, né? O ambiente que a gente vive hoje é um ambiente, eu diria até hostil, né? Porque você trabalha muito, você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, tá todo mundo estressado, Sim. tá todo mundo, depois da pandemia, tá todo mundo meio deprimido. Um tem que se adaptar a muitas situações, muita gente perdendo o familiar, vendo muita coisa ruim, né? E eu não falo só da pandemia, eu falo da pandemia porque ela teve um caráter assim de isolamento, né? Sim. E isso eu falo isso para todas as outras doenças que matam milhões de pessoas, tá? Hipertensão, diabetes, né? Obesidade, enfim, você tem que levar isso em consideração também, porque você quer ficar hipertenso? Jamais. Não. Você quer ficar diabético? Não. Então ninguém quer ficar. Ninguém quer ficar. O que você faz? Você se previne. Né? Tem coisas que você não muda. Se for genético, por exemplo, você pode até ter agora você vai tomar um remédio, você vai controlar, você vai fazer atividade física. Enfim, né? Eu acho que esse olhar para si, isso ajuda muito, né? E bons hábitos, assim, você ter momentos de prazer, você ter uma vida mais tranquila, né? Coisas que voltadas para você também, cuidado pessoal, acho que isso faz parte. Resumindo, é sempre bom a gente entender que o mais difícil é o preventivo, mas é o melhor sempre. Ah, sem dúvida. O hábito, né? Foi o que a gente falou várias vezes aqui, criar o hábito de cuidar de si. É o mais difícil, né? Às vezes a gente cuida tanto do outro que esquece da gente. Exatamente. Mas eu acho que isso tem que ser invertido. Pra gente ter o hábito esse é o preventivo, que eu perguntei e que eu estava em dúvida. E que é muito mais barato. Muito mais barato e mais saudável. Você não vai se empanturrar de remédio, você vai ter uma velhice mais saudável, mais qualidade. Tem até aquele vídeo, né? O vovô que malha o tempo todo para pegar a criança no colo. Então acho que isso é o que faz a gente
buscar a longevidade. Doutora Juliana, não sei se você gosta de ser chamada assim. Ah, eu gosto de Juliana. Depois da clínica que eu entrei lá, eu até contei isso no episódio passado, peguei o costume de chamar todo mundo de doutor, doutor e doutor, todo mundo vira doutor. É lugar, mas pode chamar como você preferir, mas eu não faço questão de... Juliana, mudando um pouquinho agora da parte teórica, vamos para uma parte mais relacional, mais descontraída. Conta um caso pra gente, assim, aquele mais gratificante que você já passou na sua vida, aquele que você não esquece nunca, assim, você vai, cara, eu vou pro fim da minha carreira, se eu tiver um fim de carreira um dia na vida, e vou lembrar dele. Difícil, olha, tem... Depois dessa respirada aí, eu fiquei até com medo. Tem alguns, assim. Eu tenho um caso de uma pessoa assim, que eu sempre lembro, foi uma paciente minha do Sara, que eu tenho contato com ela até hoje. Uma paciente jovem que sofreu um AVC e teve uma sequela muito, muito grande, muito significativa, que impactou muito a vida dela. E ela até escreveu um depoimento que está no meu site, né, que fala muito desse processo que a gente passou. Eu acompanhei por alguns anos, mesmo quando ela já tinha passado pelo programa de reabilitação. Eu conheci os pais dela, frequentavam, estavam junto com ela, iam para as consultas junto, e eles falam que tem muita gratidão e tal, porque foi justamente uma pessoa que está reabilitada. Ela está totalmente reabilitada. Ela tem vida social, ela sai com os amigos, ela, né, é uma pessoa alegre, né, ela tem umas queixas que a gente vê que realmente, né, são sequelas mesmo da lesão, mas ela conseguiu se reinventar e se posicionar novamente, né? Ela tem uma vida muito gratificante. Claro que tem coisas que ela não voltou a fazer, né? Eu acho que o próprio trabalho dela e tal, mas ela é uma pessoa muito bacana, assim, muito feliz, né? Então é um resultado que eu guardo muito assim comigo, que eu tenho contato com ela até hoje. Já tenho, eu acho que eu conheço a Claudia já tem 10 anos. Uns 2 dias já, né? Cara, é interessante ver a paixão, o que eu acho massa dentro da medicina. Lógico, tudo se faz tem as suas ambições, tem dinheiro, mas a paixão de se trabalhar, né? Eu vejo que é um dom mesmo. Hoje eu falo, eu não seria para medicina, eu não dou conta de passar por isso tudo. Não seria para mim. Apesar de gostar na área da saúde, eu não me daria bem sendo o profissional. Eu acho muito interessante isso e parabéns mesmo pelo serviço, que não é fácil, né? Não é um trabalho fácil. Como a gente já falou, mas o foco dela, que é trabalhar com público idoso, é outra criança. E já pegando nisso, eu lembrei aqui, o que seria um caso mais difícil que você já pegou, assim? Seja pelo tratamento, não sei, a pessoa... Olha, eu não falo, eu poderia até complicado, falar... porque difícil fica negativo, né? Um caso complicado. O que eu chamaria de um caso complicado, Douglas, assim? Eu acho que caso complicado é aquele caso que você não tem adesão do paciente e nem adesão da família. Eu acho que esses são os mais difíceis, porque você faz um trabalho, né, para ganho do paciente, né, e você vê que as pessoas não conseguem se engajar. Eu acho que esse é o resultado mais frustrante. Eu poderia contar alguns aqui, né? Mas todos eles têm esse mesmo caráter. É a mesma coisa. Né? E uma das coisas que me motivou, você perguntou até que me motivou quando eu saí do Sara, é porque como é que funciona, né? O paciente vai para lá, ele participa de um programa de reabilitação, recebe essas orientações da equipe e sai. E vai transferir isso que ele aprendeu para a vida dele. Em muitos casos, né, eu vi, quando o paciente voltava depois de um tempo, ele não tinha conseguido colocar muita coisa em prática, ou tinha colocado e depois parou porque mudou o cuidador, mudou a estrutura da família, mudou de casa e agora estava tudo diferente, e aí uma pessoa não passou para outra orientação. E eu vejo que isso acontece mesmo. Tem um tempo que eles precisam rever alguns conceitos, ser reorientados, eles têm muitas dúvidas ainda. Então, quando eles voltam, a gente vem lá no Sara, né, dá uma outra olhada para que essas orientações sejam reforçadas, né? Mas eu acho que o que mais frustra é isso, né? É você ver que não teve adesão e por isso o paciente não tem uma boa qualidade de vida. Me deu curiosidade aqui, quando isso acontece, que você
consegue enxergar isso ali na avaliação, na primeira, na quinta sessão, você demite o paciente ou você mantém? Ele assim, mesmo já se toca e desiste? Não, assim, o que acontece é que quando você quando você presta um serviço, né, seja ele de saúde, mas aqui no caso é um serviço de saúde, no meu caso de fisioterapia, que tem alguns casos que o paciente vai ficar a vida inteira, né? Então, por exemplo, a paciente tem uma sequela de AVC, a gente sabe que é uma sequela, em princípio, até que se tenha um tratamento de cura, é uma sequela definitiva. Tá? Isso ao longo do tempo, para a família, só a família cuidar, é muito cansativo, é muito pesado. Tá? Então, tem pessoas que preferem terceirizar mesmo o atendimento. Terceirizam, olha, eu quero que você venha e faça essa parte, porque eu não consigo mais fazer. Tá? Qual é a grande questão dessa visão que o Saara tem, que eu acho que é muito bacana, que é uma coisa que é do empoderamento, a educação. Quando você tem educação em saúde, você tem assim 50% do caminho andado, meio caminho andado. Por quê? Se a pessoa entende o que ela tem, se ela entende quais são os melhores tratamentos para ela já começa a ter um enfrentamento diferente daquela condição. Sim. Isso muda muito. Então, assim, ela não vai sair fazendo um monte de coisa. Entendeu? Sim. Faz cirurgia, faz botox, faz não sei o quê, bota a ossa, paga não sei quanto em equipamento e tal. Então, quando você educa, esse já é o diferencial. Então, se você senta, conversa com o paciente, explica para ele o que é, isso já faz diferença. E o Saara é um serviço público, né? E lá dentro, a proposta é que a família esteja pronta para assistir aquele paciente caso ele não tenha nenhum outro recurso. Digamos assim, não tem fisioterapeuta, não tem fono, a gente vai ter ferramenta para poder assistir esse paciente. Então, o que se faz é educar para que a família tenha conhecimento. Mas, às vezes, isso não... tem famílias que não conseguem dar seguimento para isso durante muito tempo. Bom, porque como a gente fala, é bem cansativo. É cansativo, né? Às vezes muda cuidador, né? Ou a esposa que acompanhava faleceu, ou mudaram de cidade, ou mudou de residência, enfim, tá? Então, tem pessoas que preferem terceirizar. E tá tudo bem, né? Não, eu quero que você venha e você faça esse trabalho porque eu não dou conta. Beleza, né? E tem pessoas que falam assim, não, eu quero aprender. Tem pessoas que falam assim, não, eu quero você aqui todo dia. Eu falo, não precisa de mim aqui todo dia, não, mas eu quero, porque se você não estiver aqui, eu não faço. Tudo bem. Decisão. Entendeu? Então, eu acho que tem essa escolha do paciente, né? Ou do familiar, isso também é uma escolha. Eu faço o meu trabalho, mas um ponto que é importantíssimo eu dou feedback. Ou seja, eu sento e converso. Eu falo assim, olha, se vocês conseguissem fazer tal coisa, talvez a gente tivesse um resultado um pouco melhor. Ah, não, mas não é isso que eu quero. Tudo bem, então é esse resultado aqui que vocês querem, então a gente pode ficar aqui. É isso que tem que ser feito. Então é isso que eu estou fazendo. Agora, se a gente quiser avançar um pouco mais, de repente é interessante vocês criarem uma rotina, fazerem tal coisa, você orienta algumas atividades. Tal. Se consegue fazer, beleza. Não consegue, olha, realmente não tem condição. Tudo bem. Tá? E a gente não faz um julgamento disso. Né? A gente, o que é importante é a pessoa ter ciência. Sabe porque se você não dá feedback, o que acontece? Lá na frente, ela vai chegar para você e falar assim, você não fez um bom trabalho, porque você não fez você não chegou no resultado que eu queria. Ela vai lembrar de você. Ela vai lembrar de você, de uma forma negativa. Sim. Né? Então, quando você avalia, estabelece objetivos. Pode ser a curto prazo, médio, longo prazo, enfim. E conforme você vai ganhando, você vai dando esse feedback e você começa também a trazer a responsabilidade para todo mundo, porque a responsabilidade não é só sua. Sim. O tempo que você está ali, que a gente está ali é muito pequeno. Comparado ao todo, né? Ele está inserido em algum lugar. Se você não der continuidade, você vai ter limitação. Tem que trazer o senso de autorresponsabilidade. Exatamente, para todo mundo, tanto para o paciente quanto para a família. E eu acho que a família influencia muito mais. Muito. Né? Principalmente paciente idoso e neurológico, que são pessoas que muitas vezes não têm iniciativa. Vou falar do neurológico, né? Se ele tiver uma lesão no cérebro
que afete a área da iniciativa, ele vai ser aquele paciente apático que não faz nada. Ah, mas ele não faz, eu já falei para ele fazer 1000 vezes, mas ele não faz, e não vai fazer. Não vai fazer. Porque quem vai ser essa parte do cérebro dele que está lesionada vai ser você. Sim. Então, se você não pega pela mão e faz junto, ele não consegue fazer. E é porque ele não consegue mesmo. Sim. Ele não dá conta. E é difícil, às vezes, o familiar entender isso. Exatamente. Então, mas se você educou. Se você educou, você pode cobrar. Agora, se você não educa, você vai ficar fazendo... Só chega lá e faz a fisioterapia, entre aspas. Então, é isso que diferencia. E a frustração é essa, né? Quando você tenta e não consegue, né? Mas isso é uma percepção do profissional, e você também tem que ter, assim, como é que se diz, aquela tranquilidade no coração. Você vai dormir tranquilamente, vai botar a cabeça no travesseiro e vai descansar sem culpa quando você fala assim, olha, eu estou fazendo o que eu posso, eu já repassei as minhas impressões e a opção agora é deles. Passa a responsabilidade. Você assume o seu trabalho, que isso é importante, porque você é profissional, você tem que assumir, né? É a mesma coisa. Paciente é hipertenso, vai no médico, o médico passa remédio, ele sai de lá, não toma, de quem é a responsabilidade? É do médico? Não. É do paciente. É do paciente. Então, o pensamento é o mesmo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O médico explica... Porém, tomar um remédio é muito mais fácil. Aí o paciente começa a tomar o remédio, mas a pressão tá boa, então estou tratado. Para de tomar o remédio, tem um AVC. De novo. Porque hipertensão, a pressão tá boa porque ele está tomando o remédio. O médico já falou 50 vezes, mas ele resolveu não tomar. Quem é que tá vigiando isso? Ninguém. Mas o médico já tinha falado, olha, ele sozinho não vai tomar conta, tem que ser a esposa, tem que ser um cuidador, tem que ser fulaninho. A pessoa está com uma... Não, então ele sozinho não vai fazer. Então, assim, existe isso, né? Não é só a pessoa, é o ambiente que ele está inserido, né? E isso, aí vão ter as nuances. O que traz isso? O que faz a gente ter uma visão como essa? É a experiência. Não tem tecnologia que faça isso. A tecnologia ajuda, mas ela não ajuda, mas pode ter a inteligência artificial que for, ela não vai resolver isso. Não resolve. Né? Interação pessoal, interpessoal não resolve. Interação interpessoal, relacionamento e experiência. Né? Ajuda muito, eu sou super a favor da tecnologia, mas o humano, assim, a pessoa. Né? Inclusive ela está com um projeto novo, viu, gente? Não vou contar agora. Porque, primeiro, a gente já delongou que esse podcast já está o quê? 1 hora? Já tem 1 hora de podcast, gente. Ficaria a tarde toda aqui conversando, porque eu tô vislumbrado com a parada aqui. Tá gostoso demais o assunto aqui. Não sei dos outros que estão participando aqui, né? Mas assim, tá surreal. Mas, para não ficar muito delongado, Juliana, você já está intimada pelo menos mais 2 vezes para esse podcast daqui para frente. A gente vai falar só de neuromodulação e só de fisioterapia neurológica. Eu quero entender mais, eu quero trazer isso de uma forma mais simplificada para todo mundo. Saúde do idoso também é uma coisa muito bacana, do idoso, assim, nós vamos falar. A gente pode falar também. Nós vamos falar muito de... A gente conversou, eu lembro que a gente conversou lá no nosso almoço sobre saúde no trabalho, sobre alguma coisa relacionada a isso. Eu gravei um podcast sobre isso, agora tem umas 2 semanas. Né? Pois é, a gente vai divulgar junto, mas eu quero que a gente venha falar isso porque a gente tem muita parceria com empresas, estamos fechando parcerias com alguns sindicatos, Sindireta está aí com a gente, é um parceiro muito grande, e é muito interessante trazer isso para dentro da área de trabalho para essas pessoas que estão com a gente. Né? Sim. E você já está convocada, você não tem um convite, você está convocada, você não vai ter... Eu gosto muito, assim, eu tenho um projeto também de educação, né? Eu já tenho muitas aulas prontas para esclarecimento mesmo, assim, de coisas que são do cotidiano, né? Mais voltado para a área do idoso, mas tem outras coisas também que podem ser faladas, enfim. Então, dentro da integrativa, a gente também tem um processo de educação, né? De levar a educação para... Estou apaixonado pelo conteúdo, estou apaixonado pela conversa e eu quero entender muito mais. Obrigado por ter vindo. Já não acabou ainda não, calma. Mas muito obrigado por ter vindo. Me diga pro pessoal onde a gente te encontra, onde a gente encontra a integrativa, suas redes sociais. Diga pra gente onde a gente pode te encontrar. Bom, o telefone da integrativa, né, pode chamar pelo WhatsApp ou pelo telefone, que é 999619996. A gente tem o site também, que é o integrativareabilitação.com, pela internet, né? Também tem lá o agendamento, pode entrar em contato com a gente por lá, mas lá tem
todos os serviços que a gente presta, conta história, fala um pouco de mim também, enfim. Nas redes sociais, né, tem o meu pessoal, que é meio pessoal profissional, né, que é o Juliana Marins FT no Instagram. Juliana Marins FT. FT. E da integrativa é integrativa.rehab neuromodulação. Modulacão, né? Lá no Instagram também. Gente, eu tô muito curioso pela neuromodulação, não tô me aguentando de curiosidade com esse negócio aqui. A gente faz um dia, eu trago equipamento, eu trago um cérebrozinho bacana, a gente faz um... Posso fazer o teste depois aqui em cima? A gente eu posso botar pra funcionar, você bota lá na sua cabeça. Esse negócio de neuromodulação me lembra só iDozer, já ouviu falar? Só o quê? De iDozer. Não. Tenho certeza que não é a mesma coisa, mas me lembra o iDozer. Ele é uma... Posso falar? Não vou falar não, porque eu não indico não. Quem quiser pesquisa, não vou falar o que é não. Tá. O iDozer ele é considerado uma droga virtual, onde a pessoa utiliza um fone onde veda tudo e ele emite ondas cerebrais que vai te modular a sentir diversas sensações. Aí, a neuromodulação só consegue lembrar disso. Eu acredito que não seja. Então, na verdade, você pode fazer tudo que você dá de estímulo para o cérebro e modifica o funcionamento dele, é uma forma de neuromodulação. Mas como forma de tratamento na clínica, você vai ter técnicas específicas. E acompanhamento de pessoas sérias. Exatamente. Então, por exemplo, eu não conheço isso aí, mas se você está dando um estímulo auditivo e o cérebro está captando isso, você pode ter, isso eu estou supondo, né, determinadas ondas, né, algumas frequências que ativam áreas específicas do cérebro e que fazem alguns neurotransmissores atuarem e fazerem essa mudança, essa ativação de áreas específicas do cérebro. Isso pode acontecer, né? É que nem você fala assim, a criança que fica vendo aqueles desenhos e tem convulsão, né? Que a tela tem muito estímulo, tem convulsão. Então, isso também é uma forma de você mudar o funcionamento do cérebro. Né? Que interessante. Mas eu vou procurar saber, não pensei isso não. Depois eu te mando. Tá bom. Você quer deixar alguma dica para sua área, para especialistas ou para quem você trabalha, alguma coisa? Olha, eu acho que assim, eu acho que a principal dica assim, para quem está precisando de um serviço de saúde é tirar dúvidas. Tire dúvida com o profissional que você confia. O Google está aí. Não vai pro Google não, gente, senão você vai morrer. O Google está aí e traz um monte de informação que é irrelevante, que não vai resolver seu problema. Né? Eu sempre falo assim, né, dou alguns exemplos. Teve um Fantástico que mostra lá um sujeito que teve uma lesão medular, bota um equipamento, o sujeito anda. A expectativa da grande maioria, se não todos, que tem lesão medular é voltar a andar. Sim. Aquele equipamento vai valer para ele? Vai servir para ele? Talvez. Tem o mesmo perfil? É a mesma pessoa? São casos diferentes. Então, mas tem gente que se endivida, que vai atrás em que paga, vende casa, vende carro, faz vaquinha para fazer tratamentos que são muitas vezes inócuos ou até prejudicam, entendeu? Não fazem efeito nenhum para ele. Então, antes de investir nessas coisas, não é só em tecnologia, não, em qualquer tratamento. Conversa, tira dúvida, procura saber, não custa nada, procura um profissional que entenda dessa área, faz um bate-papo, faz um atendimento, uma consulta, uma consultoria, vai entender, para você se tranquilizar e falar assim, olha, de repente tem uma outra alternativa que é muito mais que vai te dar muito mais resultado. Né? Geralmente são alternativas que requerem esforço pessoal. A gente é muito imediatista, né? Imediatista e querem, não, vou comprar aquilo ali que vai resolver meu problema, às vezes não. Né? Interessante. Então, isso. essa é a minha dica, né? E para o profissional de saúde, assim, eu acho que conversar mais, né? Conversar mais entre si, né? Abrir mais portas, abrir telefone, abrir um bate-papo com um colega, né? Um relatório, aceitar a opinião do outro. Né? Estar pronto para ouvir crítica, e que isso aí é difícil. É o mais difícil de tudo. Né? Nossa, eu adoro, gente. Quando assim, tem alguém que me procura assim, para discutir um caso, eu acho super bacana. Né? Eu acho que acrescenta muito para o paciente, o resultado para o paciente. Gente, a coisa mudou. Hoje não existe mais concorrência, existe parceria. Quanto mais você se une, mais fácil e maior a coisa pode ficar.
Não é porque a pessoa está no seu mesmo nicho que ela vai ser concorrente, que eu não posso falar com ela, que eu não posso trocar ideia. E a gente está falando de vidas, né? Sim, com certeza. Então, é o que eu falo, quanto mais você se junta com pessoas, da mesma área ou não, melhor vai ser o paciente. Melhor você vai ter êxito com aquilo. Então se juntem, vamos unir, vamos trazer mais informação. Claro. Juntando com isso, deixa eu só pegar esse gancho aqui, Juliana, para eu não esquecer. Ela falou, se informem, tirem dúvidas. E esse é o nosso maior diferencial que a gente está trazendo para dentro do nosso cartão AMA. Se informe, a gente tem o nosso marketplace com os nossos profissionais. Juliana já foi convidada para estar presente, ela vai estar lá no marketplace. Nós temos a newsletter, o Jornal do AMA, que traz conteúdos de saúde, traz novidades, traz essas dúvidas. Quer se inscrever? Escutou ou assistiu isso até agora? Deixa o e-mail aqui, entre em contato, a gente vai cadastrar. Você não é um negócio massivo, você vai receber coisa boa. Se informem, pessoal. É barato, a informação está aí. Né, não vai pro Google não, porque se você for no Google pesquisar uma manchinha, você já está morto amanhã. Sai do Google, tira essa bitola da cabeça. E pra gente finalizar, sempre tem, né, eu gosto bastante, acho engraçado. Frase de efeito, uma dica de vida, eu gosto de chamar assim, dica de vida. Dica de vida? Eu vou falar uma que eu falei no último podcast que eu participei, que eu acho que é muito bacana, assim, que você é o único responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso. Né? Hoje as pessoas estão muito responsabilizando o mundo, né? Pelas dificuldades que ela tem. Você que é assim, eu sou assim porque você é assim. Não, eu não consigo fazer porque fulano não. Né? Todo mundo tem espaço, todo mundo pode correr atrás. Né? Eu não tenho dúvida disso. Assim, conhecer pessoas, eu não passo uma semana sem tomar um café, sem bater um papo, sem trocar uma ideia, sem mandar uma mensagem. Isso é muito bom. E como eu estou aprendendo com isso, a me relacionar com pessoas e trazer essas coisas para mim, porque só eu posso fazer isso por mim, ninguém mais. Né? Dica árdua e pesada, viu, gente? Mas é verdade. Não é? É a autorresponsabilidade que conta. Né? Sem vitimismo, sem mimimi, sem se apoiar no outro. E isso vai te trazer sucesso ou seu fracasso. Se você não conseguir, pode ter certeza que alguma coisa você não está fazendo legal. Mesmo que você não consiga fazer sozinho. Se não consegue, pede ajuda. Alguém vai te ajudar. É o que eu falei, a gente está na era da informação, né? E as pessoas estão cada vez mais abertas. E tem pessoas, eu conheci a Juliana num grupo de network de empresários. Ela é fisioterapeuta empresária com seu consultório. Então a gente se conheceu lá, estamos trocando as informações de crescimento, a gente se ajuda nas outras áreas mais técnicas, mais gestão. Ela nos ajuda na parte de especialidade e é isso. É um ajudar o outro. Senão, sozinho você pode ir rápido, né? Aquela velha premissa. Sozinho você vai rápido. Mas junto você vai longe. É focar na direção, né? Ter o resultado, lógico, com base, o objetivo, mas pega a direção, pega o processo que tem que ser vivido. Doutora Juliana, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. A gente já estourou aí nosso horário, senão vai ficar muito grande, mas você vai voltar, a gente vai conversar mais. Acredito que não só eu fiquei muito curioso e obrigado mesmo de coração por ter participado. Cartão AMA está aí à sua disposição. Já quebrando o roteiro aqui, eu tenho um convite para você. Venha fazer parte da família AMA com a gente, trazendo mais conteúdos, mais dicas, fazendo parte mesmo dessa família, que é o que a gente tem trazido, né? E tem sido uma experiência bem legal para a gente tenta retribuir da melhor forma possível. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês, parabéns pelo trabalho também. Muito obrigado. Vai ser um prazer participar com vocês. E a gente vai encerrando aqui sem mais delongas. E muito obrigado. É isso aí, galera.